Você já se perguntou quando começou a prática de adorar a Deus com música? Será que foi com Jubal, o precursor da música na Bíblia? Ou quando a família de Sete começou a invocar o Senhor? Jó capítulo 38, versículos 6 e 7 parece nos dar a resposta. E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? A adoração por meio da música é um projeto divino desde antes da fundação do mundo. É por isso que todas as gerações da Bíblia e da Igreja adoravam o Senhor dessa forma. A música é uma criação de Deus para, dentre outras coisas, engrandecer o seu nome. Com isso em mente, precisamos entender que todas as gerações de cristãos tiveram importantes contribuições para a adoração por meio da música, mas talvez não tenha havido uma contribuição tão relevante para esse assunto do que a música cristã contemporânea. Há uma riqueza imensa trazida por esse movimento de valorização da música como adoração. Na década de 60, a música nos cultos era predominantemente baseada nas vozes, com poucos instrumentos de acompanhamento e muito centrada nos inários característicos de cada denominação. Porém, essa foi uma década de revolução musical em todo o mundo, com o surgimento explosivo dos Beatles e, aqui no Brasil, com a Jovem Guarda. Esse movimento musical influenciou toda a sociedade e, de alguma forma, começaram a surgir movimentos dentro da igreja para a valorização da música de adoração nos cultos. E é aí que surge o primeiro e principal nome de nossa linha do tempo da música cristã brasileira: Vencedores por Cristo. O missionário Jamie Camp lidera o projeto que se tornaria a grande influência na década de 70. Uma guinada em direção a uma música de adoração com mais qualidade, excelência e alcance. Vencedores por Cristo é a grande referência. A maioria dos cantores e ministros de louvor de hoje se referem ao grupo como a grande influência de suas vidas e ministérios. De lá surgiram também grandes nomes da música cristã brasileira, como Guilherme Kerr, João Alexandre, Aristeu Pires, Jorge Roeder, Jorge Camargo, Sérgio Pimenta, Nelson Bomilcar, dentre outros. Já na década de 80, vemos o surgimento de outro grupo musical que se tornaria uma grande referência para todos, um marco na história da música cristã brasileira: Rebanhão. Minha vida aqui era muito louca, louca. Só faltei correr atrás de avião, de avião. Nomes como Janires, Carlinhos Félix e Pedro Braconô são fruto dessa banda. Janires foi um importante modernizador da música cristã nessa época. Isso certamente trouxe muita oposição de uma parte da igreja que não estava satisfeita com as mudanças musicais trazidas pelo grupo até então. Mas não adiantou. A excelência musical e o ineditismo dos arranjos conquistou boa parte das pessoas nas igrejas, e Rebanhão se tornou grande influência em toda a década de 80. De uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto, no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Homem de guerra é Jeová,
Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Porque nós somos o povo a quem Deus libertou. Amém, irmão? Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Chegando à década de 90, vimos o estrondoso crescimento das comunidades evangélicas. Os grupos de louvor dessas igrejas, muito influenciados pela música congregacional de Adhemar de Campos e Asaf Borba, começam a despontar no cenário musical cristão brasileiro. Ministério Koinonia de Louvor, oriundo da comunidade de Goiânia, comunidade da Zona Sul, Projeto Vida Nova de Irajá, comunidade de Nilópolis, Renascer Praise, comunidade de Vila da Penha, comunidade da Graça, comunidade Carisma, todas elas contribuindo de forma consistente com o louvor congregacional em nossas igrejas. Até hoje, a maioria do repertório das igrejas é baseado nas músicas dessa época. Tu és santo, poderoso, tu és digno. Seguindo a nossa linha do tempo, nos anos 2000 vemos outro grupo surgindo no cenário e influenciando todo o país no louvor e adoração, Diante do Trono. As gravações ao vivo com milhares de pessoas foram marcos até hoje lembrados por muitos. As canções que embalam muitas comunidades ainda hoje mostram o impacto desse ministério na música cristã brasileira. Esse impacto influenciou outro movimento relevante da década, o louvor extravagante. Com os olhos do país voltados para Belo Horizonte por conta do Diante do Trono, na mesma cidade começam a surgir cantores como Antônio Cirilo, David Keelan e Ricardo Robortello. Em outros lugares do país, Casa de Davi e outros trazem uma música mais simples, com mais repetições, mas que também influenciaram bastante a música congregacional da época. A década de 2010 foi um período de adaptação. A completa extinção da mídia em CD em direção aos serviços de streaming de músicas mudou a forma como os cantores e grupos musicais percebiam seu trabalho. Em vez de produzir discos com 10 ou mais músicas, singles passaram a ser lançados e, com isso, o impacto passou a ser mais pontual e não tão generalizado. Esse período é marcado pela institucionalização das versões de músicas cristãs estrangeiras. Elas sempre existiram, mas se tornaram muito mais frequentes. E pelo surgimento de grupos com propostas sonoras diferenciadas, como o Black Music de Eli Soares e o Folk do Projeto Sola. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele que venceu em meu lugar.
ainda haveria espaço para falar de muitos. Grupo Logos, Elo, Milad, Marcos Góes, Altos Louvores, Oficina G3, Aline Barros, Sérgio Lopes, Cassiane, Daniel Souza, Kleber Lucas, Ludmila Ferber, Fernanda Brum, Trazendo a Arca, Fernandinho. Mas e na atualidade? O que a década de 2020 nos promete em relação à música cristã brasileira? A história está sendo escrita hoje. Cabe a nós levar adiante esse rico legado, honrando nossos irmãos que tanto batalharam por uma música cristã de qualidade, de forma que possamos adorar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento. Música é dom de Deus, adoração é nossa função. Que façamos cada vez mais música como adoração ao Senhor.